um estudo que tem dois objetivos principais. Um dos objetivos é avaliar o potencial inflamatório de plantas nativas para o tratamento da Covid-19. E o outro segundo objetivo é compreender melhor como é que a doença, para a Covid evolui no indivíduo infectado. Porque nós temos indivíduos que são infectados e não desenvolvem doença, mas temos outros indivíduos que são infectados que têm sintomas ligeiros ou sintomas severos. Então, o segundo objetivo do estudo pretende focar-se nesta questão. Agora, voltando ao primeiro objetivo, que é avaliar o potencial anti-inflamatório de plantas nativas para o tratamento da Covid, para esta componente nós vamos realizar alguns experimentos. Um dos experimentos é primeiro avaliar a citotoxicidade destas plantas nativas, porque as plantas com potencial medicinal têm o seu nível de toxicidade. Em determinadas concentrações, estas células podem danificar o organismo. Então é importante determinar qual é a faixa, até que concentração destas plantas nós podemos administrar um indivíduo ou podemos realizar os nossos experimentos neste caso. Depois de nós identificarmos a faixa de concentração que não é tóxica para as células do organismo, nós vamos pegar essas concentrações e vamos fazer os experimentos que são para avaliar a tal atividade anti-inflamatória. Então nós vamos pegar diferentes concentrações destas plantas com potencial medicinal, do extrato destas plantas, e nós vamos comparar o seu poder ou potencial anti-inflamatório comparado com aqueles que são os fármacos convencionais usados para controlar a inflamação. Então nós vamos fazer a comparação entre estes extratos e, por exemplo, o impacto que a dexametasona, que é um fármaco que é usado a nível internacional para controlar as respostas inflamatórias. Então nós vamos querer ver se nós podemos usar estas plantas como uma alternativa a estes fármacos que são usados convencionalmente. Nós vamos querer compreender melhor como é que estas plantas modulam o sistema imune de tal forma que elas vão suprimir a resposta inflamatória. Porque nos casos da Covid-19 a doença surge devido a uma resposta exagerada do sistema imune. É o sistema imune a tentar controlar o vírus, mas a resposta passa do normal. Geralmente, quando o nosso organismo entra em contato com qualquer agente patogênico, as células do sistema imune, elas são ativadas na tentativa de eliminar aquele patógeno. Em algumas vezes o patógeno, por exemplo, pode ser um patógeno que infecta as células do organismo, como para o caso de vírus. E o que o sistema imune faz? O sistema imune mata aquelas células que são infectadas. Então, só para nós percebermos se o sistema imune é capaz de destruir células que estão infectadas, se esta resposta não for controlada, pode causar danos severos ao hospedeiro. É que acontece, por exemplo, nos casos da Covid. A resposta inflamatória ela é exuberante, é exacerbada e precisa de ser controlada. Nós pretendemos compreender quais são os mecanismos que estes fármacos, neste caso fármacos não, essas plantas com potencial anti-inflamatório usam para fazer esse controlo da resposta inflamatória. Quais são os mecanismos? Porque no sistema imune existem vários mecanismos e nós vamos tentar compreender alguns desses mecanismos que são usados para controlar a resposta inflamatória, para ver se esses fármacos usam uma ou outra via. Como nós dissemos, o estudo tem dois objetivos. O segundo é compreender melhor por que os indivíduos desenvolvem doença e os outros não desenvolvem doença. Então, nesse aspecto, nós pretendemos avaliar aquilo que a gente chama de biomarcadores de evolução para a doença. Então, nós vamos escolher alguns marcadores, que nós achamos que são indicativos, que podem ser usados para controlar a doença, com base nos achados que a gente tem na literatura. Dentre esses biomarcadores, nós vamos, por exemplo, medir um grupo de células que chamam-se células T reguladoras, cuja função principal dessas células no sistema imune é controlar a resposta inflamatória. Essas células, elas têm esta função de evitar essa resposta inflamatória exacerbada que eu expliquei anteriormente. Então nós vamos querer medir, ver se, por exemplo, o nível dessas células está associado a um desfecho da doença após a infecção pelo vírus SARS-CoV.
Para além dos marcadores celulares, nós também vamos medir alguns marcadores de inflamação, né? O sistema imune, existem algumas moléculas que são elas que medeiam, que fazem essa resposta inflamatória. Então nós vamos querer controlar, medir em indivíduos com diferentes desfechos qual é a concentração destas substâncias, tanto das substâncias pró-inflamatórias como das substâncias anti-inflamatórias que são produzidas naturalmente pelo organismo. Então é um dos elementos que a gente também pretende medir. Outro elemento também que é muito importante no sistema imune é avaliar como é que a nossa flora microbiana, chamada também de microbiota, que é mais descrito para as bactérias, está associada ao desenvolvimento da doença pelo vírus SARS-CoV que causa a Covid-19. Então a microbiota ou microbioma são bactérias que vivem no nosso corpo. Nós todos temos bactérias, o ambiente onde a gente está tem bactérias. Mas nem todas as bactérias causam doenças. Existe um certo tipo de bactérias que existem no nosso organismo que são benéficas, que nos protegem do desenvolvimento de certas doenças. Então, nós também pretendemos avaliar se o perfil destas substâncias pode estar associada também ao desfecho que ocorre nos casos de infecção por SARS-CoV. De uma forma geral, é isso que a gente pretende fazer, e a avaliação desses biomarcadores que estamos aqui a falar, como por exemplo para o caso da microbiota, tem um impacto significativo se nós encontramos um perfil de microbiota, principalmente para a nossa população, porque a microbiota varia de acordo com o ambiente. Nós, da população que vive em África, tem um certo tipo de microbiota que é diferente da população que, por exemplo, vive nas Europas, porque estamos expostos a ambientes diferentes. Então, nós queremos ver se esse perfil está associado ao desenvolvimento de doença. Uma vez identificando esse perfil, nós podemos usá-lo de formas diferentes. Uma forma é usar para o diagnóstico, né? Que eu quero, por exemplo, prever se o indivíduo que está infectado vai evoluir para a doença ou não, tem risco de evoluir para a doença ou não. E por outra também pode ser usado para tratamento, porque faz-se transplante de microbiota. Então eu posso pegar microbiota de alguém que é considerado saudável, né? Fazendo o devido rastreio, claro, e fazer o transplante para alguém que é suscetível, que é doente. Então, nós também podemos explorar isso caso a gente encontre um determinado perfil associado a diferentes desfechos da infecção. Para além do transplante, pode-se também fazer a administração de probióticos, porque há bactérias comerciais que são vendidas, que a gente pode administrar. Então, essa informação que a gente vai gerar pode também ser usada para tratar indivíduos que estão com Covid. Nós aqui em África temos o nosso perfil, é preciso a gente conhecer qual é o nosso perfil, né? E ver se de facto nós podemos aproveitar isto como uma oportunidade para tratar esta doença.